corta ao bolo da palavra. A Bíblia diz em Tito 3,8 que fiel é a palavra. Então, somente aqui o versículo aqui da palavra de Deus, eu creio que vai ficar difícil para ninguém achar. Livro de Gênesis, livro de Gênesis, livro de Gênesis 37, livro de Gênesis 37, aleluia, aleluia. E o versículo 5 para a nossa meditação aqui nesta noite. Gênesis 37, 5. Glória a Deus. Diz assim, vamos dividir, sem número lugar. E José teve um sonho e contou a seus irmãos, porque isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse: ouve, peço vozes do sonho que tive. Estava vazando em feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram os seus irmãos: tu deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Acerta aí, querido. Queridos, a Bíblia vai nos narrar uma história verídica e verdadeira. A Bíblia vai nos falar de um homem chamado Jacó. A Bíblia diz que esse homem chamado Jacó, até mesmo no livro de Gênesis 32, 22, esse homem lutou com um anjo dentro do vale de Jabó, e Deus mudou a história e a vida desse homem. A Bíblia diz que esse homem chamado Jacó, em Gênesis 29, 9, a Bíblia diz que ele se casou-se com uma mulher que era pastora, era Raquel, que apacentava as ovelhinhas, aleluia, ali do rebanho. E esse homem chamado Jacó, ele habita agora em uma terra das peregrinações, em uma terra chamada Canaã. E a Bíblia vai nos dizer que essa sendo a história de um jovem chamado José, um jovem de apenas 17 anos de idade, que apacentava as ovelhas para o seu pai Jacó. A Bíblia diz que José andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Ziba naquele tempo, e Jacó, ou seja, até mesmo Israel, amava mais a José do que os seus 11 filhos, porque era filho da sua velhice, e estava fazendo para ele uma túnica de várias cores. Porém, os seus irmãos começaram a ver que o seu pai o amava mais, que o seu pai tinha um carinho, tinha um amor mais especial sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer, e deixa entender, que começou a entrar uma inveja muito grande dos 11 irmãos de José contra a vida dele. E uma certa feita, José estando ali, o Senhor começa agora a falar com José que tem sonho. O primeiro sonho que José teve: olha, eu sonhei, aleluia, um sol e a lua, e eu sonhei com 11 estrelas neste sonho. E depois disso, José teve outro sonho, e nesse sonho ele sonhou que eles estavam voando em feixe, e que o feixe dele era o maior naquele sonho, e 11 feixes se inclinavam perante ele naquele sonho. Quando aquilo acontecia, aleluia, ele chamava o teu pai, ele chamava os teus 11 irmãos, e o texto vai
e nessa reunião ele ia contar o sonho a qual ele tinha. Amém, sonhado. Jesus. O texto vai nos relatar, vai nos dizer que o seu pai, ele guardava esse mistério no teu coração. Os seus irmãos chegou a pensar e dizer: tu terás domínio sobre nós, tu reinarás sobre nós. Porventura, um dia nós temos que se curvar perante vós, tanto mais que o odiava, pelos teus sonhos e pelas suas palavras que José falava. Uma certa vez, o pai dele, agora, ele olha para os seus 11 filhos, Dinás, Elon, Naté, Sé, todos eles estavam ali, e os 12 filhos dele eram as 12 tribos de Israel naquele tempo, queridos e amados. Então, a Bíblia diz que agora Jacó olha para os seus 11 filhos e diz: vão cuidar do meu rebanho, vão apacentar a minha ovelha. E o texto vai nos dizer que o pai olha e vê que eles estavam demorando a voltar, e vê que eles estavam demorando a regressar. E ele olha José agora, e José estando ali, e quando ele começa, aleluia, a ver José, ele fala: José, os seus 11 irmãos estão demorando a voltar, os seus 11 irmãos estão demorando a regressar. Vai ver o que os seus irmãos estão fazendo e traz a notícia aqui para mim. O texto vai dizer que José agora, ele vai atrás dos seus 11 irmãos, ele vai ver o que os seus irmãos estavam fazendo, com a sua túnica bonita, com a sua túnica colorida, até mesmo tem um louvor aí do Salmo Mariano que ele fez. Aleluia, ninguém mata aquele pai da uma túnica, ninguém mata aquele pai, aleluia, dá uma túnica. E José agora vai atrás dos seus irmãos, e quando José chega a sacar, Glória a Deus. e quando José agora ele vai atrás dos seus irmãos, em determinadas circunstâncias, o texto vai nos dizer que José agora ele chega, aleluia, em campo. E quando José chega nesse campo, o texto vai dizer que José agora ele encontra um homem que estava perdido nesse campo. E quando ele encontra este homem perdido nesse campo, ele fala: o que fazes aqui, jovem? A Bíblia não relata o nome deste homem. O que fazes aqui, jovem? E ele disse: olha, eu procuro meus bons irmãos, eu não estou achando os meus irmãos. E ele disse: olha, esses 11 irmãos seus estavam aqui, e eles disseram que ia para uma cidade perto daqui, e o nome dessa